Boa tarde, pessoal. Boa tarde, minha gente. Vamos chegando para mais um dia de lives. Hoje uma live especial. Vamos ver se eu consigo conectar aqui pelo LinkedIn também. Vou botar o volume bem baixinho para não atrapalhar. Estamos ao vivo. Vamos lá, pessoal. Deixa eu colocar aqui no suporte celular, que às vezes a gente não consegue ver todos os comentários aqui no estúdio, diretamente dos estúdios paulistanos, né, Desa? É isso aí, do friozinho e da chuva. É isso aí, a gente quer saber, quem está aí com a gente, já estamos em 30 pessoas. Onde é que vocês estão, 32, olha gente? De que só. planeta que vocês falam? Eu e a Desa estamos aqui em São Paulo. Deixa eu fechar meu WhatsApp, que como sempre fica pulando bem na hora da live. Eu e a Deza estamos aqui em São Paulo e já choveu, já aconteceu de tudo hoje, né, Deza? Aqui em casa, pelo Exato. menos. Acabou a Caramba, luz, acabou a internet, ca- acabou tudo. calor, frio, chuva. A Samanta falou que está em São Paulo também. Seja bem-vinda, Samanta. Como é que a gente vai entender esse tempo, né? Como é que o corpo da gente entende? Não sei também, gente. Doideira. É o Vamos famoso lá. bota casaco, tira casaco, né? Quem mora em São Paulo está muito acostumado com esse cenário. É isso mesmo. Antes da gente entrar, que eu estava falando para a Deza que eu já fui treinar de manhã, já tomei aqui o meu banhozinho para falar com vocês. Estou cheirosa para a live. E ela falou: Ah, que coragem com essa chuva. Mas é que se eu não for, ninguém vai por mim, né, gente? Então não tem jeito, a gente tem que ir. A Samanta tá contando lá na live que foi demitida ontem. Poxa, Samanta, então chegou Poxa, na hora certa aqui para nossa live de hoje, para pegar as dicas para as próximas entrevistas. com Vai certeza. arrasar nas entrevistas, logo vai ser contratada. Seja bem-vindo, Henrique. Muito bom te ver aqui. O Henrique é nossa audiência assídua, Deza, Ah, é bem-vindo. das lives. Está com a gente aqui todos os dias. A Samanta disse que precisa entender como está o mercado de trabalho. Uma grande questão. Hoje nos stories eu compartilhei, gente, ontem eu falei sobre trabalho remoto, presencial. Recebi várias mensagens na minha DM lá no Instagram do pessoal falando que é, casos absurdos, né, de gente que tá, de empresa que está pedindo para ir no presencial, e enfim, a gente sabe como é que é essa relação. E aí hoje eu comentei, uma das pessoas falou assim: Ah, eu estou tentando sair da empresa que eu estou, justamente por causa do presencial, um híbrido menos flexível, mais rígido. E me aplico para as vagas do LinkedIn, não recebo nem retorno, né? Nem um vai com Deus do recrutador. E, gente, a verdade é que nós, como recrutadores, a gente nunca viu tanta gente no mercado de trabalho buscando oportunidades, né? E aí vocês sabem que eu faço o recorte aqui de vagas em geral e vagas do LinkedIn, que é outro mundo. Muita vaga operacional a gente nem vê no LinkedIn, que são as posições que mais crescem no Brasil. E e muito do nosso papo hoje, né, Deza, vai estar mais focado nessas vagas que a gente vê no LinkedIn, que tem um processo de entrevistas, né, que exigem uma comunicação mais assertiva. As vagas operacionais, muitas vezes, é aquela coisa antiga ainda de deixar a fichinha de aplicação, de candidatura na empresa, é chamado, sabe fazer, não sabe? Ah, beleza, então tá dentro, né? A Exato. rotatividade das vagas operacionais também é mais alta, muitas vezes porque as pessoas conseguem oportunidades novas melhores, e que bom que se mantenha assim, né? E aí a gente está hoje se dedicando aqui com vocês, gente, a entender melhor esse processo da entrevista. Vamos fazer esse recorte juntos, né? Das vagas que a gente vê mais no LinkedIn mesmo. O Horácio falou que é de São Paulo, o Nilber falou que é lá de Piraúba. Seja bem-vindo, Nilber. Muito bom ver o pessoal do interior aqui também, né? Eu sou, como boa interiorana, adoro ver um interiorano junto com a gente aqui nas lives. E vamos lá, minha Ô, gente. Mari, até aproveitando, né, um gancho que você falou, eu como líder, né, eventualmente eu preciso fazer processo seletivo e de fato eu percebo que o mercado está voltando ao presencial,
mas muitas vezes o mercado, ele impõe, né, não dá nem a opção do híbrido, e depois da pandemia, a gente percebeu, né, que o cenário mudou, que a gente pode fazer muita coisa de casa, ou independente de onde nós estivermos, né, mas é muito importante a gente, enquanto funcionário, a gente entender se faz sentido a gente voltar para o presencial, ou se faz sentido a gente migrar, a gente procurar um outro emprego, a gente procurar uma outra posição, porque de fato, principalmente aqui em São Paulo, existe esse movimento de volta ao presencial. Com certeza. Bancos, enfim, empresas de vários segmentos estão voltando. Esse ano tem uma grande promessa aí para eventos, então, para quem trabalha com eventos, para quem é da área da comunicação, que é a minha área, é um movimento que vai acontecer muito forte esse ano. Vai, é verdade. É a história de que manda quem pode, obedece quem tem juízo. E, infelizmente, o nosso mercado ainda é assim. Se tu não tem a oportunidade de escolher onde tu quer trabalhar, tem que entrar na regra do jogo. E às vezes a regra do jogo é a que beneficia menos, privilegia menos o trabalhador. Felizmente a verdade é essa, né, gente? O Hildo falou que é de Uberlândia, está com a gente. E a Pauline, seja bem-vinda, Pauline, muito bom te ver aqui. Perguntou se vai ficar gravado, porque está travando muito para ela. Vai ficar gravado, Pauline. Pode ficar tranquila que depois eu vou compartilhar o vídeo no canal do YouTube, tá? E eu e a Deza, a gente vai compartilhar cortes nas nossas redes, tá? E daqui a pouquinho a gente já vai falar das nossas redes para vocês. Vamos lá, gente, senão a gente vai ficar só de bate-papo aqui, que não sei quem é mais tagarela, ou eu ou a Deza, né, Deza? E é bom bater papo também. É a parte boa do presencial é que a gente tem mais tempo para tomar cafezinho junto, fazer esse bate-papo. Mas a gente acha um jeitinho, a gente faz online, não tem problema. E hoje a gente vai falar exclusivamente sobre comunicação assertiva, focando bastante nas entrevistas, gente, mas eu quero que todas as dicas que vocês peguem aqui hoje, vocês ampliem para a vida, tá? Para outras situações da vida, nem só profissionais também, né, Deza? Então, quem está com a gente aí, já estamos em mais de 80 pessoas, pegue um caderninho, gente, pega um bloquinho de notas, vocês sabem que eu sou a louca do post-it, né? Pegue um post-it, um caderninho, ou quem está no celular e tem a possibilidade de abrir um bloquinho de notas, anotar para si mesmo no WhatsApp. Tomem notas das dicas aqui, apesar do conteúdo ficar gravado, acho que é importante para a gente absorver melhor, né? Eu, pelo menos... E também mandem perguntas, né? Quando tiver alguma dúvida, mandem no chat que a gente responde, a gente tira todas as dúvidas. A gente está ligado aqui no estúdio, na tela, e também eu também estou acompanhando pelo LinkedIn lá os comentários de vocês. Então, vão mandando dúvidas conforme a nossa conversa vai acontecendo, tá, gente? Me apresentando, para quem ainda não me conhece, eu sou a Mariana, todo mundo me chama de Mari, tenho 35 anos, sou mãe do Henrique, que tem 5 aninhos, sou gaúcha, mas moro aqui em São Paulo já fazem 8 anos, trabalho com tecnologia há mais de 10 anos, né? E tenho essa minha veia aí de desinfluencer, que eu tenho brincado que eu sou a desinfluencer de carreiras, de falar, dar dicas aí da minha experiência trabalhando com recrutamento há tanto tempo, gente, há mais de 12 anos, eu posso garantir para vocês que existem padrões, né, de comportamento dos recrutadores, que vai ser a pessoa que vai estar recebendo essa comunicação de vocês durante o processo seletivo, e existem padrões de mercado, que a Samantha comentou lá, eu preciso entender como é que está o mercado. O mercado está sempre mudando. Mas se a gente for esperto, a gente consegue observar esses padrões e usar isso a nosso favor, gente, que é a parte principal da história, né? Sou LinkedIn Top Voice, recentemente me tornei LinkedIn Top Voice, estou sempre muito feliz e muito grato por esse reconhecimento, o que tem me dado a oportunidade de fazer colaborações com profissionais incríveis, como a Andresa, que está aqui com a gente hoje. Se apresenta, Andresa, conta um pouquinho da tua história para o pessoal. Mari, mais uma vez, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Nossa, tem muita gente assistindo a gente, eu nem esperava tudo isso. Mas eu sou jornalista, eu tenho já 11 anos de carreira. Eu trabalhei nas principais emissoras do Brasil, como CNN, Record, SBT. E toda essa minha bagagem, eu precisei desenvolver uma comunicação muito assertiva, muito objetiva e muito clara, né?
falando um pouquinho do aspecto, né, de quem trabalha na comunicação, a gente sabe que a gente não tem muito tempo para balela, a gente precisa entregar uma comunicação assertiva, uma comunicação objetiva, e quando a gente trabalha em grandes empresas, é ainda mais crucial a gente ter essa comunicação assertiva. Então, ao longo da minha trajetória, né, logo ali que eu era estagiária, eu já fui entendendo o mercado, já fui entendendo a posição que eu estava, onde eu estava e onde eu, né, e tracei a rota para eu chegar no meu objetivo final e conseguir, e é hoje que é o que eu vou compartilhar hoje aqui com o pessoal, dar algumas dicas, porque a gente tem uma comunicação assertiva, é muito importante para a nossa carreira, e claro, dentro de casa também, né, quando a gente vai falar com o nosso marido, com a nossa mulher, com a nossa mãe, a gente precisa transmitir tudo aquilo que a gente tem aqui no coração, né, da melhor forma possível. Acho que se expressar é uma grande habilidade, né? E às vezes a gente confunde comunicação assertiva com grosseria. Eu já ouvi várias pessoas falando assim, que eu sou assim, que eu sou muito sincera. Não, tu só é grossa, sabe? Me dá vontade de dizer, cara, vamos separar o que é foco no que eu quero expressar e o que é grosseria. A gente tem que ser gentil em todos os momentos da nossa vida. Já falei centenas, talvez milhares de vezes nas nossas lives diárias de dicas da mentoria de carreira. Ninguém gosta de trabalhar com gente rabugenta. Essa é a verdade, gente. Então não adianta dizer assim, ó, não, eu sou muito sincera, que eu sou muito transparente. Não, tu tá só sendo grosseiro. Então vamos fazer a separação e vamos usar essas dicas de forma prática para a gente filtrar um pouco, né? Eu tenho trabalhado bastante com profissionais neurodivergentes, né? E eu, a gente até já tinha comentado sobre isso. A pessoa que tem uma neurodivergência, ela às vezes tem dificuldade de alinhar a comunicação, de como que está na cabeça dela e o que sai da boca. A gente vai falar, inclusive, sobre comunicação não verbal hoje, que é o que a gente não está falando, mas o corpo está expressando. Então, aproveitem essa oportunidade para vocês fazerem essa diferenciação do que eu estou pensando, o que eu vou falar, como é que eu vou construir essa minha narrativa. Acho que isso é o mais importante. Sobre entrevista, gente, eu até vou adicionar aqui, o que a Deza falou é super importante. É tu construir como que tu vai se comunicar de forma assertiva para ser percebido como uma pessoa competente, e entrevista não dá para decorar, gente. Decorar Você se atrapalha entrevista, tudo. Chega na hora, tu não fala como estava ensaiado e tu perde o resto do fio da meada. Então, não é sobre decorar respostas de entrevista e nunca vai ser. O nosso objetivo aqui sempre tem que ser construir uma narrativa. Seja bem-vinda, Rosana, boa tarde, Caroline, lá de Alagoinhas, Bahia, muito bom te ver aqui também, a gente está muito feliz com todos vocês aqui. Pessoal, eu separei aqui algumas perguntinhas para fazer para a Andresa, para que ela compartilhe com a gente um pouco do conhecimento, da expertise técnica dela. Vou fazendo aqui as minhas adições, né, meus pitacos, mas a especialista de hoje que está com o microfone é a Andresa. Primeira pergunta, Andresa, sobre a importância da comunicação assertiva nesse contexto profissional e que, como eu falei, a gente pode sempre balancear isso com o cenário pessoal, família, grupos sociais que a gente faz parte, né? Rosana, seja bem-vinda lá de Curitiba. A gente vai falar sobre por que a comunicação assertiva ela é tão importante para as entrevistas de emprego. Como é que isso pode impactar? Olha essa pergunta, gente. Como que isso pode impactar as chances de sucesso de um candidato? Vou deixar a Deza falar a expertise técnica dela para vocês, e depois até vou dar um exemplo aqui de uma entrevista que eu fiz recentemente e que eu acho que tem bastante conexão com essa pergunta. Vamos lá, Deza, me conta aí da importância da comunicação assertiva. Mari, a comunicação ela é fundamental não só, né, no ambiente de trabalho, como dentro de casa. E dentro do ambiente corporativo, ela é o pilar fundamental que vai determinar se você vai ter sucesso na carreira ou não. Porque quando o seu chefe te passa uma demanda, por exemplo, e você se enrola, você se atrapalha para explicar algo, ele já fala, não serve. E isso acontece muito em processo seletivo. Recentemente, eu fiz uma entrevista e uma candidata, ao ligar a câmera, ela ficou tão nervosa
que ela não conseguia falar o nome dela. Eu falei, oi, fulana, prazer, não sei o quê. Ela simplesmente travou. Ela ficou toda vermelha, começou a transpirar, a suar. E aí ela desligou. Aí depois ela me mandou um e-mail falando, ai, desculpa, agradeço a oportunidade, mas eu não consigo falar, eu não consigo me comunicar. Então, assim, isso é apenas um cenário, né? A ponta do iceberg, digamos assim, para a gente ter essa percepção de como a comunicação é importante. É claro que não é simples ou fácil as pessoas ligarem a uma câmera e falarem de uma forma desinibida igual a nós. Mas existem técnicas que a gente consegue controlar o nervosismo, que a gente consegue controlar a ansiedade. Então, antes de qualquer processo seletivo, é muito importante a gente, de fato, entender aquela vaga. Eu tenho todos os requisitos? Eu estou qualificada? Eu estou preparada? Se a resposta for positiva para todas essas perguntas, então você se aplica. Porque também acontece muito, né, da gente estar procurando emprego, a gente foi demitido, a gente está desesperado, e a gente começa a se aplicar aqui no LinkedIn ou mandar currículo para várias vagas. E às vezes aquelas vagas não fazem parte da nossa expertise. Então, quando você for fazer um processo seletivo, é claro que você vai ficar nervoso, você vai ficar ansioso, e a sua comunicação não vai fluir. Então, para a gente ter uma comunicação fluida, uma comunicação assertiva, a gente precisa ter muita segurança daquilo que a gente vai falar. Porque quando a gente tem segurança, quando a gente confia no nosso taco, digamos assim, as coisas fluem, né? Perfeito, Deza. E eu complementando um pouco até dessa ideia, eu acho que grande parte do nosso problema em ter uma comunicação boa durante o processo seletivo mora no fato de que aquela é uma única oportunidade de falar sobre uma carreira inteira, sobre tudo que tu construiu na tua vida, então a pressão ela é muito grande. A gente vai falar daqui a pouco sobre perguntas difíceis, como lidar com situações de pressão, mas eu gosto bastante de falar, quando eu falo sobre preparação para entrevista durante as mentorias de carreira, de que é um momento difícil, independente da facilidade de comunicação que tu tenha, independente do momento de carreira que tu está vivendo, é difícil por si só, porque tu está se colocando numa situação de vulnerabilidade muito grande, de ser julgado, de ser avaliado. E, infelizmente, e aí eu tenho que fazer a meia-culpa aqui do RH pelos meus péssimos colegas de profissão, que infelizmente temos muitos recrutadores despreparados, que são pessoas que não têm o discernimento de separar mesmo o que é nervosismo, o que é o momento ruim ali para o candidato e o despreparo da pessoa para lidar com uma situação daquelas, e o que, por outro lado, é realmente a pessoa não preenche os requisitos da vaga. A Samantha até perguntou lá, quando tem requisitos desejáveis na vaga, mas que não são obrigatórios, é válido se candidatar? 100%, Samantha. Ontem eu fiz um post sobre autossabotagem, né? Que é esse processo da gente ficar se questionando num ponto de não se sentir preparado para a vaga. Tudo que é desejável é extra, é adicional. Vai ser bom se a pessoa tiver, mas se não tiver, a gente pode talvez desenvolver dentro da empresa, né? Então, o foco que a gente tem que ter eu leio essa descrição do cargo, eu me encaixo na descrição, eu me vejo fazendo isso, então é um sinal de que eu estou preparado. E aí a gente precisa também ter um processo de autoconhecimento, da gente começar a entender o que é autossabotagem e o que é simplesmente autoestima baixa ali, ou incerteza sobre a vaga. Eu estou passando por um momento difícil. Quem está desempregado, buscando oportunidades, está por si só já vivendo um momento muito difícil de vida, de muita pressão, de muita preocupação, muito nervosismo. Então, os bons profissionais de RH, gente, e tomara que sejam cada vez mais, que a gente multiplique esses conhecimentos, esses pensamentos, são as pessoas que têm a possibilidade, que têm a habilidade de fazer a diferenciação entre o que é nervosismo, o que é pressão do momento da entrevista e o que é realmente insegurança a respeito das habilidades técnicas ou às vezes comportamentais, né, Deza? Que eu acho que é isso que o recrutador do meu lado aqui, eu como recrutadora, o que eu quero ver na pessoa? Motivação, entusiasmo pela vaga, vontade de estar na empresa, vontade de ser um bom profissional executando aqueles requisitos que a gente está colocando como oportunidades ali da posição, né? E eu acho que
Pode falar, E pode até falar. aproveitando o gancho que você falou, né, que realmente quando a gente faz um processo seletivo, a gente fica nervoso, por mais experiente que você seja, né? Mas o que eu trabalho muito na minha consultoria, principalmente para quem está começando, é a gente criar esse storytelling. O que é um storytelling? É ali uma historinha, digamos assim, né, para você se apresentar para a empresa, para você se apresentar para o recrutador. Então, por exemplo, se você está começando a carreira agora, você ainda não tem uma bagagem muito grande. Você pega ali a tua força de vontade, você fala, olha, eu sou determinada, eu sou empenhada, eu corro atrás, porque por vezes a força de vontade, né, como você falou, vai ganhar aquela vaga. Às vezes, de fato, você não vai ter todos os requisitos, mas se você se vende como uma pessoa determinada, uma Perfeito. pessoa focada, você já cava ali o coração do recrutador. Às vezes ele vai levar muito mais em consideração uma pessoa que está determinada a aprender, a crescer, né? Porque hoje as empresas buscam talentos para lapidar ao longo da carreira, do que uma pessoa que está ali já no topo, mas que não está disposta a aprender. Perfeito. Eu acho que é isso. As pessoas que têm como eu falei mais cedo, né? As pessoas que têm a possibilidade de escolher aonde que elas querem trabalhar, elas acabam, às vezes, até perdendo oportunidades porque elas se tornam rudes no processo, né? A humildade some da comunicação dessa pessoa e a forma que ela se expressa, ao invés de demonstrar confiança, segurança do que ela pode entregar, dos resultados técnicos que ela pode trazer, expressa uma característica de personalidade muito mais conectada com a arrogância, né? Eu acho que o storytelling, que é essa construção de narrativa, é uma das técnicas mais usadas para entrevista. E eu vou dizer para vocês, gente, que às vezes é a gente contar essa historinha para a gente mesmo. Pra gente. Uhum. É a gente se convencer disso, né? E ir para a entrevista com mais segurança, com mais confiança, né? Quais são aí, Deza, outras estratégias que tu recomendaria para uma pessoa que está buscando melhorar a forma, essa habilidade, né, de expressar ideias de uma maneira mais clara, mais confiante? Acho que clareza é muito importante, especialmente quando a gente está falando num olhar de entrevistadores ou gestores que estão fazendo a vaga. A Samantha comentou lá, falar o que é perguntado também é válido, pois a gente se embola e responde além. Isso é muito importante, Samantha. Muito obrigada pela tua contribuição. Eu, que sou uma mulher tagarela, estou falando aqui para vocês como agir como candidato, mas eu, como candidata, muitas vezes a pessoa me fala assim, ó, me conta um pouquinho da tua carreira. E eu vou ali 20 minutos fazendo o que eu considero um baita resumo. Mas, na verdade, eu estou falando demais. Eu estou falando, às vezes, como a Samantha falou, a mais do que precisava, né? Então, às vezes, é mais fácil tu pegar todo o teu LinkedIn, copia, cola no chat GPT e fala, resume aí a minha experiência profissional em um parágrafo. E vai ser esse um parágrafo que vocês vão falar no início da entrevista e depois esperem as perguntas. Esperar as perguntas, Deza, é uma das técnicas que a gente pode aplicar? Nos conta. Com certeza. A dica fundamental é o storytelling, porque quando a gente não tem ali uma linha de raciocínio, o recrutador já vê que você não está preparado. Então, assim, a grande dica é, se tem um processo seletivo amanhã, senta, faz a que a Mari falou, pega o teu LinkedIn, entra no chat GPT, ou você mesmo faz ali um resumo do que você considera importante para passar na entrevista, e depois volta ali no escopo da vaga, vê quais são os requisitos e como você se encaixa nesses requisitos. Porque também é muito importante a gente olhar a empresa, né? E não apenas aplicar. Então, assim, ver se aquela empresa faz sentido para você, se as missões, se os valores estão de acordo com as suas visões e os seus valores, né? Porque eu entendo que o mercado ele está muito volátil, a gente está com uma rotatividade muito grande, independente da área. Eu sou da área da comunicação, mas eu tenho amigas da área jurídica, por exemplo, que elas também, assim, os escritórios estão mudando bastante. Então, é um cenário no Brasil como um todo, né? Então, assim, é muito importante você ter ali a técnica do storytelling para você se vender da melhor forma possível. E essa técnica, ela é independente da sua senioridade. Se você é júnior, pleno, enfim, é uma técnica para todos. E quando você está ali na entrevista com o recrutador, é importante a gente escutar. Por vezes ficamos ansiosos, queremos falar, nos vendermos, né, da melhor forma possível, mas é muito importante a gente dar voz para quem está falando. Então, assim,
espere um momento para responder. É claro que é importante a gente interagir, mas espere o momento certo para responder, porque se você ficar atropelando a pessoa, você já vai passar ali a mensagem de ansioso, né? E as coisas não fluem. Inclusive, estou usando essa técnica aqui, Deza. Ó, papelzinho, gente. Enquanto a Deza está falando, eu acho que eu tenho uma ideia para conectar aqui com o que ela me trouxe. Então, anotei aqui, alinhamento de cultura, que foi uma das coisas que ela comentou que eu acho que é bem importante. Façam anotações durante a entrevista, gente, não tem problema nenhum, o recrutador não vai se importar que vocês façam anotações. Se E vocês mostra querem interesse também, né? isso Não que você mostra passou, interesse, exato. 100%, mostra interesse, mostra que vocês querem entender mais sobre a oportunidade, coloca vocês num lugar de, eu também estou selecionando a oportunidade e a empresa em que eu quero trabalhar, né? E falei sobre isso, até tá no meu TikTok lá, gente, quem quiser me seguir, acho que é Marigaida, meu username lá no TikTok, vocês vão ver a minha carinha, vocês vão me reconhecer. Falei sobre isso lá no TikTok. Às vezes, gente, a gente só precisa do emprego que pague a conta, que pague o boleto, que não dá para escolher estar alinhado com a minha cultura. Entrem na posição que paga a conta de vocês, mas continuem buscando, gente. Não tem problema nenhum nisso. Continuem buscando. Vai ser vantajoso para vocês e para a empresa que vocês estejam na empresa 100% motivados, 100% engajados. Porque vocês podem aguentar 2, 3 meses de um ambiente que não está alinhado com a cultura, de um ambiente que não oferece benefícios bons, não oferece o formato de trabalho que vocês estão buscando, seja remoto, seja híbrido, seja presencial, tem gente que gosta, né? Vocês aguentam isso por 2, 3 meses. Por 6, 8, 10 meses, o que vai acabar acontecendo É é que vocês vão insustentável. esmorecer, vocês não vão colocar a mesma energia naquela oportunidade, as coisas vão ficar mais difíceis. E aí, Então, pode falar, Deza. E aí, quando a gente não está feliz, né, já entra até um pouco na comunicação não verbal. Quando a gente não está feliz, o nosso semblante ele já fica para baixo, a gente já não tem aquela empolgação. Então, a gente nem precisa falar, né? Porque está muito claro. Quem olhar vai ver que você está triste, que você está infeliz. Então, assim, é isso. É muito importante isso que você está trazendo aqui agora, porque a gente sabe que o mercado não está fácil, mas a gente tem conta, a gente tem boleto, né? Todo mundo aqui tem as suas responsabilidades. Então, é uma outra grande dica. Se você está buscando, né, uma oportunidade no mercado, ou então, né, seja uma recolocação ou algo novo, é importante fazer todos esses paralelos, avaliar a vaga, avaliar a empresa. Hoje existem vários sites também, né, que a gente consegue ver depoimentos de funcionários, e o próprio LinkedIn, acho que o LinkedIn, na verdade, é a melhor ferramenta para a gente conhecer uma empresa, né? Eu costumo falar que o bom brand marketing de uma empresa é o que os funcionários colocam dela no LinkedIn. Uhum. Então, assim, você vai se isso. candidatar, pode ser uma Natura, pode ser uma Avon, enfim, qualquer marca, qualquer empresa. Dá uma olhada nos comentários dos funcionários antes. Com é um bom certeza. termômetro. E aí a gente acaba se tornando o rabugento com quem a gente não quer trabalhar. Sabe aquela história de me tornei a pessoa que eu mais temia? O cara rabugento que não gosta do que faz, mas está com receio de fazer uma mudança, né? Eu não consigo ver quem foi que fez o comentário, acho que foi a Karine, acho que foi a Karine. Estou buscando vaga de estágio na área de RH e na última entrevista não foi muito bem, pois respondi as perguntas com base nas últimas experiências e não era o que a recrutadora gostaria de ouvir. Isso é um desalinhamento, Karine, que talvez seja um pouco mais fácil de resolver. Antes da entrevista, dá uma olhadinha na descrição da vaga e prepara as tuas respostas de acordo com aquela busca. Em recrutamento, a gente tem perfis diferentes de recrutadores também, né? No caso da Karine aí, que trabalha na área de RH, por exemplo, não sei se trabalha com recrutamento, Karine, mas em recrutamento a gente tem perfis diferentes. Tem pessoas que trabalham vagas de mais volume, muita vaga, mais de base operacional, e tem pessoas que trabalham vagas mais especialistas, vagas executivas ou vagas de tecnologia. Os perfis desses recrutadores também são diferentes. E às vezes eles esperam ouvir coisas de uma forma diferente. O recrutador de volume, de vaga operacional, ele quer a comunicação mais direta e reta. O recrutador da área de tecnologia, ele vai querer entender melhor tecnicamente como que era a tua atuação, para quem que tu respondia,
tinha pessoas que estavam ocupando a mesma, pares, né? Pessoas que estavam ocupando a mesma posição que tu ou não. Então, isso também faz uma grande diferença. Eu acho que essa técnica que a Deza trouxe, de fazer o match, o alinhamento entre o que vocês têm para oferecer e o que a empresa está buscando, é essencial. E vou dar uma dica de ouro agora aqui, gente, para quem está na live. Dica de ouro da live. Se vocês querem se preparar para a entrevista técnica e não sabem nem por onde começar, porque às vezes o gestor pode ser aquele cara meio coach de internet, que ele gosta do motivacional, do inspiracional, ele quer que tu sonhe o sonho da empresa junto com ele. E às vezes o cara é preto no branco, é binário, é 010101, que é o cara da tecnologia, que é um cara que ele só quer ouvir que tu vai entregar o que ele precisa. Como saber isso antes da entrevista? Sabe aquele momento da primeira entrevista, que normalmente é com RH, que o recrutador pergunta assim, ó, tem alguma dúvida? A gente nunca sabe o que perguntar nessa hora, porque dúvida tem um monte. A primeira dela, qual é o salário? A primeira delas, qual é o salário da vaga, né? Que normalmente não é divulgado por uma questão cultural, não é divulgado na primeira etapa do processo seletivo. Tem uma pergunta, gente, que vai matar a dúvida de vocês a respeito da próxima etapa do processo seletivo. Essa é uma vaga nova ou é uma reposição? Essa pergunta é fundamental, gente, porque ela vai nos dar uma informação super estratégica que vai ajudar vocês a se prepararem para a entrevista técnica. Se for uma vaga nova, o gestor da área ou a próxima pessoa que vai entrevistar vocês no processo, ela vai querer que vocês sejam exatamente o que está escrito na descrição da vaga, que foi a dica que a Deza trouxe aqui. Exatamente, tecnicamente, vocês vão ter que atender o que está descrito na vaga. Se a descrição foi bem escrita, né, gente? Que a gente sabe também, eu vou fazer aqui o disclaimer de que a gente sabe que tem recrutador que bota lá, vaga, CLT, tal lugar, tal horário, e acha que isso é a descrição da vaga. Não é. Tentem fugir dessas empresas, né? Mas caso a descrição da vaga esteja bem escrita, vocês vão na entrevista técnica, na entrevista com o gestor, nessa próxima etapa mais avançada do processo, falar como a Deza falou, exatamente o que vocês atendem, de acordo com os conhecimentos, com a formação, com as experiências que vocês tiveram, o que vocês atendem da vaga. Se for uma vaga de reposição, 86% das pessoas são demitidas ou pedem demissão por problemas de relacionamento interpessoal, ou problema com o líder, ou problema com o colega de trabalho. É um percentual baixo de pessoas que saem da empresa por questões pessoais ou questões técnicas, né? Porque até as técnicas dá para desenvolver. Então, normalmente, a pegada é mais comportamental. O que esse gestor vai querer? Que vocês sejam exatamente o contrário da pessoa que saiu da vaga. Então, vocês vão investir muito mais em falar que vocês têm um bom relacionamento com o time, que vocês são pessoas diligentes, que aceitam uma relação mais próxima de uma subordinação numa boa. Vocês não vão querer entrar na empresa como estagiário e ser CEO daqui a 10 dias, né? Então, Exato. o Ô, gestor... Mari, Pode e até falar. aproveitando o seu gancho, né? Quando a gente for fazer ali um processo seletivo, óbvio, a gente destacar as qualificações é muito importante, mas as soft skills, né, como a gente costuma falar, é fundamental também. A gente precisa falar, eu sou uma pessoa proativa, eu sou uma pessoa amiga, eu sou muito parceira, porque é exatamente esse cenário que você falou agora. No caso de uma substituição ou de uma vaga aberta, são coisas que o recrutador considera, né? Eu, como líder, quando eu faço um processo seletivo, é algo que eu considero também, além de toda a bagagem profissional, porque você ter um bom relacionamento com o seu time, você ter um bom relacionamento com a sua liderança, é fundamental para resultados. E é isso que vai dizer se você vai ter sucesso ou não, também, né? É o que vai dizer se você vai ter sucesso ou não naquela posição. E dar exemplos também, né? Porque na hora do processo seletivo, todo mundo é proativo, organizado, competente, se dá bem com todo mundo. Tragam exemplos. Eu tenho uma facilidade muito grande de fazer amizade no ambiente de trabalho, de usar isso a favor aí de novas oportunidades. Inclusive, tem um grupo no WhatsApp com pessoas que trabalharam comigo, que fizeram um curso comigo, e a gente faz muitas trocas. Eu busco benchmarking, que é a comparação de metodologias, melhores práticas do mercado.
eu busco benchmarking com pessoas de empresas anteriores em que eu trabalhei, porque a gente mantém um excelente relacionamento. Deem exemplos, gente, porque todas os bons entrevistadores, eles vão tentar extrair de vocês as soft skills que a Adesa falou, que são as habilidades comportamentais, de uma forma prática, olhando situações que vocês viveram e não só vocês dizendo que vocês são muito bons fazendo isso, né? Exatamente, Mari. Como lidar com perguntas difíceis? Acho que essa é uma parte bem interessante aqui da nossa conversa. A Samantha até complementou lá. Obrigada pelas contribuições, Samantha. A gente está muito feliz de te ter aqui. O que responder quando perguntam qual é o nosso ponto negativo? Já vou dizer, já vou largar a braba aqui, gente. Você sabe que eu sou sincerona. De 2024 eu já entrei arrepiando. Recrutador que pergunta qual é o ponto negativo já começou errado. Mas tudo bem, vamos deixar eles lá no canto deles, a gente vai fazer estratégia aqui. Não dá para bater de frente com essa galera, tem que contornar com inteligência, estratégia e elegância. Durante as entrevistas ou momentos de muita pressão, é comum a gente se deparar com situações como essa. Perguntas complicadas, situações que são desconfortáveis. Já vi entrevistadora lixando as unhas durante o processo seletivo, gente. Que loucura é essa? As pessoas perdem a noção. Ela estava confortável, né? Vamos ver isso. Gente, que absurdo. Ela estava tão confortável que ela estava lixando a unha durante o processo seletivo. Eu que tenho angústia de lixa já. Mas, para o candidato, imagina a situação desconfortável que essa pessoa estava vivendo. Mari, e assim, só da recrutadora tá lixando a unha durante uma entrevista já mostra muito sobre a empresa, né? Muito. Eu acho que isso também é muito importante a gente olhar durante um processo seletivo. Se o recrutador ele tá bem arrumado, se ele tá bem vestido, ou então se ele tá lixando uma unha, porque se ele tá lixando uma unha durante um processo seletivo, já mostra que aquela empresa não é séria, né? Que não está alinhada. Talvez seja uma pessoa que existem exceções dessa recrutadora está muito desalinhada e às vezes o gestor nem sabe que ela está fazendo isso durante o processo. Por isso que é importante, gente, todo o processo que vocês têm uma experiência negativa, avaliem, tá? Busquem avaliar o entrevistador, avaliar o processo seletivo, como que ele aconteceu. Isso é muito importante, gente. Mas, Deza, nos dá alguns exemplos, então, de como lidar com a recrutadora lixando unha, momentos difíceis, como transformar isso em oportunidades, né, de demonstrar ali competência, como a Samantha falou, o que eu vou responder a respeito do meu ponto negativo? O Renato falou que fez uma entrevista 10 dias e que o entrevistador já começou bocejando. Que foi assim até o final, ele estava extremamente desconfortável. É uma pena, gente. A gente está com péssimos exemplos, né, Mari? Infelizmente, a gente sempre tem péssimos exemplos. Então, como que a gente faz para contornar essas situações, Deza? Mari, eu vou até compartilhar um caso que aconteceu comigo recente também. Eu estava fazendo um processo seletivo, eu explicando sobre a vaga e vi que a candidata estava ali o tempo todo olhando para o lado. Você vê que a pessoa está mexendo no celular, né? E acho que não tem nada pior, porque a gente sente que a gente está ali perdendo mesmo o nosso tempo, né? Eu poderia estar falando com outro candidato, mas eu dei oportunidade para ela e ela estava ali mostrando total desinteresse. Ela não interagiu em nenhum momento da entrevista, tanto é que foi uma candidata que eu já eliminei. Ela até tinha os requisitos que eu precisava para uma posição que eu tinha aberto, só que eu falei, gente, desculpa, se aqui na entrevista essa pessoa já não me dá atenção... Já está desinteressada na entrevista. Com exato, exato. Então, o que eu, Andresa, faria se eu me deparasse com uma situação dessa? Eu já não ficaria nessa empresa, né? Então, se ela está lixando a unha, ela está precisando, mas eu também estou. Eu vou me valorizar. Vou valorizar toda a minha trajetória, todas as horas que eu estudei, as madrugadas adentro, né? Não vou entrar numa empresa dessa que ali logo de cara, no primeiro contato, eu já não me sinto valorizada, né? Então, assim, isso para mim eu já corro. Se eu me deparo com uma situação dessa, eu corro. Agora, quando a gente, né, qual é o seu ponto negativo? Eu acho importante, todos nós temos pontos positivos e negativos, e é muito importante conhecermos, né, um e o outro. Eu acho que a gente precisa ser muito sincera, né? A gente precisa jogar limpo, falar, mas não dá também para a gente falar, o meu ponto negativo é ser organizada.
Não, porque a gente sabe que, né, muitas vezes a gente Essa acaba aí já dando não essa cola resposta. mais. Exato, já não Eu cola sou muito mais. perfeccionista, essa não cola mais, Exato, não gente. cola mais. Eu acho que é importante a gente falar assim: olha, eu preciso melhorar no ponto, sei lá, eu sou ansiosa, eu me atrapalho, mas, né, tô, enfim, disposta a aprender, a amadurecer. Porque quando a gente mostra ali uma situação que a gente está vulnerável, mas a gente também mostra que a gente está disposta a crescer e aprender, a gente transmite a nossa maturidade. E isso é muito importante durante um processo seletivo, né? Porque ninguém quer Uhum. uma criança para você colocar na sua empresa, né? Então é importante que sim, a gente demonstre que a gente tem ali um ponto negativo, mas que a gente está disposto a trabalhar nele, crescer e amadurecer. Já está desenvolvendo, né? Eu acho que as Exato. perguntas mais constrangedoras, eu vou dizer, né, mais inconvenientes, elas estão muito conectadas com isso. Ah, fale sobre um ponto negativo. Por que que você está parado há tanto tempo? Falei sobre isso recentemente em live, como explicar pausas de muito tempo, né, na carreira profissional. Infelizmente, é um caso que acontece mais com as mulheres que fazem pausas aí para cuidar da família, dos Principalmente filhos, licença maternidade, né, Mari? licença maternidade, volta da licença maternidade e é demitida, tem dificuldade depois para voltar. Eu vou dizer para vocês, gente, que a gente deveria ter um mercado de trabalho, pensando nos recrutadores, mais humano, né? Com pessoas que fizessem uma análise disso de uma forma mais responsável, consciente. Alguns anos atrás, eu contratei uma pessoa que estava há 4 anos parada por causa de uma situação familiar. Acreditei muito nela, foi contratada, arrepiou na função. Recentemente recebi uma mensagem dela que ela está numa empresa grande de varejo brasileira, trabalhando com e-commerce, que foi uma pessoa que eu contratei nessa época que eu trabalhava com e-commerce, está super feliz e grata por eu ter acreditado nela lá atrás. Gente, às vezes é uma oportunidade que a gente precisa para voltar para o mercado de trabalho e fazer um trabalho bem feito. Então, pensando nessas perguntas difíceis, por que tanto tempo parado? Fala sobre um ponto negativo. Por que que saiu da última empresa? Ou até pretensão salarial. O Geraldo trouxe a situação ali de que a remuneração do mercado é 20 mil e a oferta do recrutador é 8 mil. Eu já vou dar a resposta para isso, Geraldo. Como é que a gente faz para lidar para contornar essas situações? A Maísa perguntou se é inconveniência da parte do candidato perguntar por que que foi tomada a decisão de fazer a reposição de uma vaga, o porquê da demissão. Eu vou complementar isso agora para depois conectar com outro assunto. É inconveniência, sim, Maísa, porque vai estar expondo a pessoa que saiu Pessoal. e não a empresa. Então, como recrutadora, eu vou dizer que até por uma questão ética, a gente não compartilha esse tipo de informação. Então, melhor nem perguntar. Às vezes o recrutador fala, foi uma situação pontual, foi, né, e dá uma explicação ali, aceitem É e raro não, também, né, não Mari? pressionem o recrutador a continuar o assunto, porque ele vai acabar expondo um outro profissional, não é esse o nosso objetivo. Mas acho que o principal, a Samantha falou, como posso dizer o motivo que eu fui mandada embora, quando foi uma injustiça, né? E ao mesmo tempo não falar da empresa. Um tempo atrás, gente, e essa é uma das situações que eu queria compartilhar de exemplo com vocês, eu estava fazendo um processo seletivo para o presidente da empresa no Brasil. Era uma vaga super importante, era a pessoa que ia levar a empresa para um outro estágio de maturidade, num momento super importante de crescimento. É uma pessoa que precisava ter várias habilidades técnicas, comportamentais, experiências, conhecimentos, bagagem de vida, então não podia ser um cara muito jovem. Era uma empresa muito conectada com diversidade, equidade, inclusão, então a gente estava buscando que também houvesse diversidade de candidatos, tanto pensando em etnia, quanto pensando em gênero, né? Então, era por si só um processo bem sênior, né, uma vaga muito sênior e um processo difícil de fazer. Entrevistei um candidato que preenchia todas, todos os requisitos, todas as necessidades da vaga. Era um cara que tinha um perfil comportamental bem moderno, bem bacana. Era o candidato perfeito para a vaga, né?
O que aconteceu? Ele, na experiência anterior, ele tinha vivido uma situação de que o dono da empresa fez um investimento bem errado e perdeu toda a grana do caixa da empresa, que ia ser a grana para manter, os recursos para manter o negócio pelos próximos meses, anos, né? Esse cara levou, gente, acho que uns 8 minutos da entrevista só falando sobre essa situação. Ele botou uma carga emocional muito grande na explicação, né? E o que a gente espera de um presidente de uma empresa? Que caia uma frigideira de óleo quente na cabeça desse cara, ele levante e diga: tá tudo certo, vamos seguir, nosso plano de ação é esse aqui, vai dar certo, vamos fazer funcionar. E é isso para a maior parte das situações, gente. Então, tanto num processo seletivo, que a remuneração de mercado, a tua pretensão salarial é uma, e o recrutador está te oferecendo uma remuneração muito abaixo, quanto no caso que a Samantha comentou. Foi uma injustiça, mas eu não quero falar mal da empresa, né? O que vocês vão focar, gente? Numa comunicação profissional, séria, direta, reta, no ponto, não precisa colocar essa carga emocional na resposta. Aconteceu uma situação de divergência com um gestor, e aí foi considerado que seria melhor para a empresa buscar uma substituição para a minha posição, e eu sou muito grata à empresa, feliz pelo que eu construí lá, que está me possibilitando hoje estar preparada para esse processo seletivo. That's it. É isso, né? E não é interessante você falar mal da empresa ou do Exato. seu professor, né? Porque ali já passa que você, né, na entrevista que você tem uma mágoa e o recrutador vai pensar, poxa, se ele está fazendo isso comigo aqui agora, o porquê não num futuro, né? Então, assim, a gente tem que tomar a energia negativa que traz, ela é muito grande, né? A gente precisa ter uma comunicação muito clara e muito cautelosa quando a gente vai entrar nesses assuntos mais espinhosos, né? É claro que a gente, por vezes, a gente quer falar, olha, aconteceu isso, a verdade é que o meu chefe era isso, mas a gente não pode, a gente tem que manter a postura, né? E tentar colocar o cenário o mais leve possível, porque realmente isso é algo que pode impactar no processo seletivo. Às vezes você tem ali todas as qualificações, mas por uma fala sua, você perde tudo e coloca um outro candidato na sua vaga. Manter a energia sempre em cima, positiva, otimista, acho que isso é o principal. Isso é muito importante. E construir relações. O Geraldo falou sobre essa situação o recrutador está oferecendo um salário muito abaixo do que é a pretensão. Agradece a oportunidade de conhecer a empresa, de saber mais sobre a oportunidade, e fala, olha, muito obrigado, mas nesse momento não é o que atende aos meus compromissos financeiros, então eu vou buscar nas minhas relações, vou buscar nas minhas conexões algumas indicações para te dar. Posteriormente eu te mando lá pelo e-mail, pelo WhatsApp, pelo canal de comunicação que vocês falaram com a pessoa, eu vou buscar algumas recomendações para te deixar. Gente, canso de me conectar com candidatos que para aquela posição que eu estou buscando não se encaixam, mas que se tornam pessoas que no próximo processo seletivo eu já estou com essa pessoa grudada na minha mente, eu nem vou fazer hunting. E entrevista também é networking, gente. Entrevista também é oportunidade de construir relacionamento. Mesmo caso do Nilber, que estava lá tentando, ele é líder de produção, estava tentando ser contratado como operador, dizendo que ia melhorar no futuro. Agradece a oportunidade e segue para o próximo processo seletivo. Se a coisa está muito apertada financeiramente, aceita a oportunidade e continua na busca, não tem problema nenhum. Ai, Mari, mas é que é difícil, porque eu não tenho como sair do emprego, do meu trabalho para fazer processo seletivo. Gente, recrutador que está precisando de gente boa, sempre dá um jeitinho. Faz no final do dia, faz no horário do almoço, vai para o carro, faz a entrevista do carro. A gente sempre encaixa uma forma de fazer. Mas o que a gente vai passar é aquela sensação de, cara, eu sou imbatível. Eu sou o profissional da vaga, né? Ou no caso aqui nos casos que a gente está analisando, não se encaixa com o que eu estou buscando, mas eu sou uma pessoa profissional, que eu elevo o nível da minha comunicação num ponto de que a pessoa vai ver
Será que travou a nossa live, gente? Parece que tá travado para mim. Aqui tá tranquilo, Tá Mari. normal? Então é o Tá. meu celular aqui que tá dando problema, sei lá. Mas espero que vocês estejam nos ouvindo bem. Gente, quem puder colocar nos comentários, nos avise. Então, acho que o principal é a gente se preparar nesse processo de autoconfiança, de entrar com clareza do que eu quero, do que eu estou buscando e passar isso de uma forma gentil e profissional. Muito obrigado pela oportunidade, foi um prazer te conhecer, foi um prazer saber mais da empresa, Geraldo Conta Normal. E vamos seguir conectado. Vou te mandar algumas recomendações de profissionais. Pronto, tá resolvido. Última pergunta para a gente encerrar hoje, gente. Já te respondo, Samantha, tua pergunta. Como é que a gente pode se preparar nessa questão, nesse lado emocional e mental para as entrevistas? A gente falou bastante aí sobre técnicas, né? Sobre como é que a gente pode preparar essa narrativa, esse storytelling, como é que a gente vai se posicionar. Mas e antes da entrevista? Para a gente evitar esse nervosismo, essa carga pesada de ansiedade. Quais seriam as técnicas, Deza, que tu iria sugerir para a gente se preparar para o momento da entrevista? Mari, as técnicas que eu vou dar aqui agora, elas funcionam não só para o processo seletivo, mas, por exemplo, se você precisa fazer uma apresentação, Para a ter uma vida. conversa mais difícil com o seu chefe, exato, é para a vida. É claro que quando a gente tem algo muito importante, algo que a gente sabe que pode mudar de repente o nosso destino, é normal ficarmos ansiosos. Mas a gente ter uma boa noite de sono, a gente ter uma alimentação leve, influencia em muito. Pode parecer besteira, mas se a gente come ali um negócio pesado à noite, a gente já não vai conseguir dormir bem, a gente não vai ter uma boa noite de sono e a gente vai ficar cada vez mais aflito, mais ansioso. Então, a grande dica que eu dou para todo mundo que está aqui acompanhando a gente é: se concentre, tenha uma boa noite de sono, uma alimentação leve e tranquila, porque no dia que você precisar fazer ali um processo seletivo, ter uma conversa difícil com seu chefe, pedir um aumento, você vai ver como isso vai fazer diferença. E claro, Deixar a antes feijoada para comemorar depois a vaga, né? exato, exato. E durante o processo, né, se você estiver fazendo uma entrevista ou você está numa reunião, ainda assim você está nervoso, não está seguro, faça pausas, respire, né? Respira pelo nariz, solta pela boca e beba bastante água, porque a água, além de hidratar a gente, ela é um calmante. Então, assim, ajuda muito a gente colocar os nervos nos lugares, digamos Muito assim. bom. Uhum. É isso. Eu acho que é fazer o básico, gente. A gente. O arroz com feijão funciona. A O gente pode, né? arroz com feijão funciona, respirar funciona. Eu dei uma dica recente, acho que foi em live, não me lembro. No Spotify, gente, e no YouTube tem um monte de vídeos Podcast. de meditação guiada e exercício de respiração também. Mas 40 minutos, uma horinha antes da entrevista, deem uma olhadinha lá no YouTube e façam ali uma respiração por uns 5, 10 minutos. Isso já vai dar uma regulada no organismo de vocês. Porque tudo isso que vocês vão sentir no momento da entrevista é resposta que o cérebro está mandando caos e o corpo está respondendo. E aí a gente sua, a gente fica ofegante, a sua voz some. Já aconteceu de pessoas entrarem na entrevista, a voz sumiu, e às vezes é por motivo de nervosismo mesmo, de falta de preparo para aquele momento ali. Estar preparado, gente, é um processo que vocês vão construir. Só vocês estarem aqui, mais de 80 pessoas que estão com a gente hoje, vocês já estão um passo à frente de fazer uma próxima entrevista melhor do que as anteriores. Eu estou aqui, e essa é a minha resposta lá para a Samantha, que perguntou sobre como se candidatar para as oportunidades. Eu estou aqui diariamente, gente, todos os dias, à 1 da tarde, 15 minutinhos de dicas, de entrevista, de LinkedIn, de carreira. Estou com vocês todos os dias, tá? Eu estou em live há 5 temporadas, estamos agora indo para a 5ª temporada. Quem quer conferir as dicas das lives anteriores, está lá no meu YouTube, youtube.com/marigaida. Está no meu feed do Instagram, mariana.gaida, vocês podem me procurar lá. A Luzi perguntou se a live vai ficar gravada. Vai, Luzi, vou colocar daqui a pouquinho já no meu YouTube para vocês conferirem.
Eu tô no Instagram, eu tô no LinkedIn, eu tô no TikTok, eu tô no Twitter, onde vocês me Não procurarem, faltam lugares vocês para, vão né, encontrar, pedir. o conteúdo aqui de hoje. A Maísa perguntou se seria positivo o entrevistado falar que está nervoso. 100%, Maísa. Só a gente falar já tira um peso gigante. De dizer assim, cara, eu sou uma pessoa boa, só que eu estou nervosa aqui no momento da entrevista. Então, se tu puder me ajudar durante o processo, vai ser melhor. Eu, como recrutadora, gente, acho que eu não tenho aqui agora para mostrar para vocês. Mas eu, como recrutadora, tenho um roteirinho de entrevista que eu uso sempre e que logo no início do bate-papo eu já oriento a pessoa sobre o que eu vou falar. Eu falo assim, ó, a nossa agenda hoje é essa. A minha apresentação pessoal, a apresentação da empresa, a apresentação da vaga, vou compartilhar contigo o que eu puder a respeito das questões burocráticas, de contrato, benefícios, horário de trabalho, etc. e tal. Depois quero saber de ti, né? As questões pessoais que tu quiser compartilhar. Sempre destaco, friso que informações pessoais não fazem diferença nenhuma no processo, no meu processo, tá, gente? Tem recrutador ruim que faz, né? Mas no meu processo, informações pessoais não fazem diferença nenhuma. É só para a gente se conhecer melhor, para a gente se conectar com o candidato, né? Depois eu peço quais são as últimas experiências, né? Sempre foco nas experiências mais recentes. E depois a gente parte para falar sobre momento de carreira, o que a pessoa está buscando, quais são os próximos passos, qual é a perspectiva de carreira que ela tem, para eu entender se o que eu tenho para oferecer para essa pessoa é o que ela está buscando, né? Pergunto pretensão salarial, pergunto disponibilidade de início, e essa é a base da minha entrevista. Gente, se vocês conseguirem seguir esse roteiro, já vai ser ótimo. Temos lives das minhas diárias de 15 minutinhos lá no YouTube e também no feed do Instagram, que eu fiz uma temporada, acho que foi a terceira, só sobre entrevista, gente. E lá tem uma que fala só sobre perguntas comportamentais, como se preparar para as perguntas comportamentais. A Maísa falou que tenhamos mais recrutadores como a Mari. Estou trabalhando diariamente para isso aqui, Maísa. Deixa eu ver, a Karine também perguntou, não sei por que aqui no estúdio não aparece o nomezinho da Karine. Como mostrar na entrevista que a gente é capaz, mas que as perguntas não ajudam muito e a timidez não deixa mostrar a sua capacidade. O que tu acha, Deza? O que a gente pode responder para a Karine aqui? Olha, Karine, o que eu te digo... Peraí, deixa eu ver a pergunta de novo. Como mostrar na entrevista que você é capaz, porém as perguntas não ajudam muito e a timidez não deixa. Eu acho que é jogar limpo. Você fala para o recrutador que você é uma pessoa tímida, porque isso também é muito importante ali durante um processo seletivo. Se você é uma pessoa que está numa posição de liderança, por exemplo, você não pode ter timidez, porque você vai precisar falar com muita gente o tempo todo. E é você colocar, você ter realmente ali um bom storytelling, você colocar ali na hora da entrevista quais são as suas habilidades, falar, olha, eu consigo me expressar bem, eu consigo desenvolver isso, desenvolver aquilo, mas agora, aqui agora eu estou nervosa. Não é, a entrevista realmente é um momento delicado, mas também é a única Porque é muito comum também, né? Mas também é a única oportunidade que você tem ali para se vender. Então, assim, a grande dica de ouro é realmente você ter um bom storytelling. Se você tiver seu storytelling bem forte na sua cabeça, ele bem definido, por mais que você seja tímida ou esteja nervosa, você vai conseguir transmiti-lo. Perfeito. Eu acho que é muito comum, a gente tem que parar a gente tem que tirar da cabeça essas crenças de que todo mundo é bom e eu não, todo mundo vai bem em entrevista e eu não. Gente, todo mundo passa por um momento de vulnerabilidade. E né? isso que você falou, a confiança é muito importante. Porque é isso, se você fica com esse pensamento de tipo, a Mari é melhor do que eu sou melhor do que o fulano, você não vai conseguir entregar o seu melhor, né? Então você precisa ter muito claro na sua cabeça que você tem domínio naquilo que você se aplicou, que você estudou,
que você se dedicou e que apesar da timidez, ou enfim, você vai conseguir executar aquela demanda, você vai conseguir entregar algo que vai fazer a empresa crescer. Então, quando a gente tem confiança no nosso taco, nada abala a gente. Pode parecer, né, uma frase pronta, uma frase clichê, mas não é. Porque quando a gente tem segurança, a gente transmite autoridade, a gente transmite né, tudo aquilo que a gente tem, apesar de qualquer insegurança ou de qualquer timidez. Isso é construído com preparação, gente. É vocês pegarem a bagagem que vocês já têm e transformar isso numa narrativa, que foi a primeira dica que a Deza trouxe aqui, e depois se preparar para o momento da entrevista. E se preparar para o momento da entrevista passa por momentos como esse que a gente fez hoje aqui, com muita alegria da gente estar aqui com vocês, com dicas práticas, formas bem direcionadas aí de vocês se prepararem. Deza, conta como que o pessoal pode se conectar contigo. O pessoal pode me encontrar aqui pelo LinkedIn mesmo, é Andresa Pugliese, ou então pelo Instagram. É só me mandar um alô, seja por aqui ou por lá, que eu te respondo, a gente marca uma call para a gente se conhecer. Eu tenho uma consultoria, e essa consultoria ela vai do júnior ao sênior, e a gente trabalha ali as técnicas, né, de uma entrevista, de uma comunicação bem assertiva, de como a gente desenvolve um bom storytelling. O que tem acontecido muito comigo é assim, eu estou começando agora, eu não tenho nada para me vender, eu não sei me vender. Claro que você tem, todo mundo tem uma habilidade, todo mundo tem um ponto forte, e a gente encontra esse ponto forte e trabalha para você, na hora de fazer um processo seletivo, se destacar da melhor forma possível. Então, quem quiser, eu estou super disposta, super disponível, seja pelo LinkedIn ou seja pelo Instagram, o nome é o mesmo, @Andresa, com ZZ, Pugliese. Isso aí, todo mundo se conectando lá com a Deza para ela potencializar essas habilidades, essas competências e ajudar vocês a se prepararem aí para os próximos processos seletivos. Coloquei lá nos comentários, gente, o meu canal do YouTube, tá? youtube.com/marigaida, fica facinho de me achar. Tô no Instagram mariana.gaida e aqui no LinkedIn Marigaida, exatamente como está escrito, a gente já colocou os nomezinhos aqui para ser fácil de vocês nos encontrarem, tá? Obrigada. Obrigada. A Andresa colocou também. Samanta, claro, vamos bater um papo, tá? A Samanta perguntou se consegue bater um papo, me manda e-mail ou DM, assim que eu conseguir eu respondo. Eu leio tudo, gente, mas eu demoro um pouquinho para responder, porque vocês têm que responder com mais carinho. Quem tiver dúvidas sobre como é que funciona a mentoria de carreira, lá no meu Instagram, gente, tem uma publicação fixada bem em cima, branquinha e roxa, com essa carinha bela aqui que fala para vocês, que diz assim, como funciona a mentoria de carreira. Lá vocês encontram toda a informação que vocês precisam. O valor da mentoria é 397, dá para parcelar em 12 vezes, tem uma taxinha, mas vale a pena. Ganha uma sessão de mentoria individual comigo e 4 horas e meia de muito conteúdo, muito material direcionado para vocês encontrarem o que vocês estão buscando, que é trabalho bem remunerado e que faça vocês felizes, beleza, gente? Como sempre, foi um prazer imenso estar com vocês e hoje ainda mais com a Deza, nossa convidada especial. Da minha parte, a gente se vê amanhã, à 13h. Obrigada mais uma vez, Deza. Foi muito bom estar aqui contigo. Obrigada a você, Mari. Obrigada, pessoal. Estou super à disposição. Quem tiver qualquer dúvida, quem tiver interesse também na minha consultoria, só me dá um alô. Eu também demoro um pouquinho para responder por causa do trabalho, mas eu respondo, prometo. Mas eu estou super à disposição. Foi um prazer mesmo. Obrigada, Mari, pela entrevista, não, pela collab. Entrevista e bate-papo, foi maravilhoso. Sempre que você quiser, só me dá um alô e a gente conversa de novo. Vamos seguir juntos, pessoal. Vamos. A gente vai esperar vocês lá nas outras redes também, tá bom? Obrigada, gente. Até amanhã. Tchau, tchau, gente. Prazer. Tchau, tchau.